Mais um vídeo sobre a nossa confissão de fé. Hoje nós vamos bater um papo sobre um tema que ele é fundamental. E ele é fundamental por conta da nossa caminhada com Deus. Esse tema é a santificação. E o que é isso na prática? Vamos entender certinho. Sabe quando Deus te chama de verdade e te dá uma vida nova? Quando Ele planta um coração e um espírito novo dentro de você? Então, a partir daí, começa um processo que nós chamamos de santificação. Isso não é só uma ideia que é bonitinha, é algo real, é algo pessoal que acontece numa transformação em mim, em você, que recebe o Espírito Santo. Acontece por causa justamente do poder da morte e ressurreição de Jesus e a palavra de Deus, o Espírito Santo, que agora mora em nós, que fazem esse trabalho na nossa vida. O resultado é que aquela força que o pecado tinha sobre nós, ela começa a ser quebrada. Sabe aqueles desejos errados tão fortes que você tinha? Aquela sua vontade, teimosia em pecar? Eles vão perdendo a força e o domínio sobre você e começam a ser enfraquecidos. Ao mesmo tempo, a gente vai sendo fortalecido em tudo que é bom. É um processo mesmo. E a gente começa a viver uma vida de santidade de verdade, aos poucos e gradual. Essa santidade, ela é essencial. Porque a Bíblia vai dizer lá em Hebreus 12, versículo 14, que nós devemos seguir a paz com todos e buscar a santificação. Porque sem ela, ninguém poderá ver o Senhor. E também está escrito em Ezequiel 36, 26, que Deus daria a nós um coração novo e colocaria dentro de nós um espírito novo. Também em Romanos, capítulo 6, versículo 6, nós vemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Jesus para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como se fôssemos escravos dele. Agora, existe um ponto importante aqui. Essa santificação, ela envolve a gente por completo. Seja a nossa mente, seja o nosso corpo, seja as nossas emoções, ela envolve tudo. A ideia é que Deus trabalha em todas as áreas das nossas vidas. Mas, aqui na Terra, essa obra não fica 100% completa. Por isso que ainda pecamos. Ainda sobram restos da nossa antiga natureza pecadora. E é por causa disso que rola uma batalha interna constante, sem trégua, entre a nossa carne, a nossa inclinação para o erro, lutando contra o Espírito Santo e o Espírito lutando contra essa nossa inclinação. Paulo vai escrever em Gálatas 5,17 que a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que nós não façamos o que nós queremos. Nessa batalha interna, vamos ser honestos. Às vezes parece que o pecado está ganhando. Às vezes parece que a gente escorrega muito, escorrega feio. Mas aqui vem a boa notícia. Mesmo com essas lutas, a ajuda do Espírito Santo ela é constante e é poderosa. É Ele que garante que a nossa parte nova, depois do novo nascimento, aquela que Deus regenerou, é Ele que garante que ela vai vencer. A promessa ela é clara e está lá em Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E assim nós, os santos, sim, a Bíblia nos chama de santos. Nós, não um grupo canonizado de pessoas, mas nós, todos que compomos a igreja, que somos santos, vamos crescendo na graça. A gente vai aperfeiçoando a nossa santidade, buscando viver de um jeito que agrada a Deus, por respeito e amor a Ele. O alvo é sempre crescer, como Pedro nos lembra em 2 Pedro 3,18, onde ele diz que cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santificação é um processo contínuo, com lutas, mas com a vitória garantida pela força do Espírito Santo em nós. Creia nisso, tenha fé nisso, e isso vai te dar força para continuar lutando, mesmo quando as lutas forem muito difíceis.